Boa noite, muito boa noite a todos, boa noite a quem nos está a seguir do Brasil, a quem nos está a seguir de Portugal e hoje também em especial de Itália, porque um dos nossos convidados hoje está a ligar-se de Itália, já o vamos receber aqui o Dário. Boa noite, não sei se já alguém me está a seguir, sim, aqui o Rodrigo, Olhar Holístico, boa noite. Em Portugal, em Portugal 21h30 e no Brasil 5h30. Obrigada por estarem aí. Eu vou esperar aqui mais um bocadinho que entrem algumas pessoas mais para depois chamar aqui os nossos convidados. Olá Celso, tudo bem? Quem estiver aí eu agradecia que me dissessem se estão a ouvir bem, se me estão a ver bem, para eu ajustar aqui alguma questão técnica antes de colocar aqui os nossos convidados dentro da live. Esta é a nossa terceira live, o nosso terceiro painel dos caminhos da consciência, a jornada de conversas que nós estamos a ter com convidados de cada raio da mandala do Enneagrama. Estamos a fazer esta jornada, já é a terceira, começámos com o raio 8, o raio 9 e hoje temos o raio 1. Ainda estamos nos tipos ou raios instintivos e hoje vamos ter aqui dois convidados muito especiais que eu tive a honra de conhecer há bem pouco tempo no NA Trainer aí no Brasil, que é o Dário e a Márcia. Eu vou ver se eles já estão por aqui, se já se ligaram. E como ainda não os vejo por aqui, vou aguardar mais um pouquinho. E é isso, a proposta aqui do Núcleo da Consciência nestas conversas é trazer o Enneagrama de uma forma prática, com exemplos e testemunhos da vida, do dia-a-dia, de amigos, alunos, parceiros, que nos vão falar um pouco da sua caminhada de consciência com o Enneagrama, que são, neste caso, convidados que já têm o Enneagrama e usam o Enneagrama na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas profissões. Então é trazer essa aprendizagem, esse crescimento que o Enneagrama traz às pessoas de uma forma prática, com exemplos da vida real, que muitas vezes estas partilhas trazem ensinamentos muito profundos, muito ricos e que tocam profundamente o nosso coração e nos trazem muita compaixão, sim, pelo nosso raio e também pelas pessoas de outros raios que nós conhecemos. Muito bem. Aqui ver se já encontro... a Márcia já está aqui. Muito bem, Márcia, eu vou aqui juntar-te. Muito bem, Ana. Vamos deixar aqui entrar a Márcia. Isto demora sempre uns segundinhos. Olá, boa noite, Márcia. Boa tarde por aqui. É isso, boa tarde. E vamos ter aqui o Dário, que está em Itália, que é mais uma hora, já são 10h30 lá, estou aqui à espera que ele entre também. Márcia, que bom rever-te, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você? Também, obrigada. Estava aqui a explicar um bocadinho aos nossos participantes, quem já nos está a ver, que estamos a ter estas conversas com convidados maravilhosos. Obrigada por estares aqui, eu tive a honra de te conhecer na última formação que tive do Núcleo da Consciência, né, do núcleo aqui, o NA Trainer, e é um prazer ter-te aqui connosco, a Márcia, aqui a nossa, como nós dizíamos muito no NA Trainer, nosso Arcanjo Miguel, não é, que tu tanto representas. Vamos estar muito protegidos aqui hoje nesta conversa e já temos aqui também o Dário, Márcia, entrar, eu vou deixá-lo entrar também, para depois vocês começarem a partilhar um bocadinho connosco de quem são, de como é que conheceram o Enneagrama e fazermos aqui uma linda conversa para trazer aqui a energia do raio 1, as vossas aprendizagens para os nossos participantes. Boa noite, Dário! Boa noite. Fantástico! Eu acho que em Itália devem ser agora 10h30, não é, Dário? 10h30, sim, mas tenho ainda o fuso horário do Brasil. É uma confusão. Então, estamos aqui de Lisboa, de Portugal, eu não estou em Lisboa, mas perto, 21h30, a Márcia 5h30 do Brasil. Onde estás no Brasil, Márcia, agora? Em São Paulo. São Paulo. E o Dário, onde estás em Itália, Dário, já agora, por curiosidade? Estou
Vicenza, perto de Veneza. Ah, lindo, maravilhoso. Então hoje temos aqui mais uma conversa com pessoas dos dois lados do Atlântico, neste caso hoje Portugal, Itália e Brasil, pessoas aqui convidados maravilhosos. Muito obrigada, eu estava aqui a dizer à Márcia que foi um prazer conhecer-vos na última formação do Núcleo da Consciência, que foi o NA Trainer, que foi uma experiência incrível para todos nós. Então, eu agora já falei um bocadinho, já falei um bocadinho a quem está deste lado, porque é que nós estamos a fazer aqui do Núcleo da Consciência estas conversas, estas entrevistas. É uma forma de nós trazermos o conhecimento, a sabedoria do Enneagrama Sagrado de uma forma bem pessoal, prática, real. Vocês, já estando nestes caminhos da consciência com o Enneagrama há algum tempo, vão trazer-nos certamente partilhas muito valiosas para dar a conhecer os vários lados, não é? E também os vários acessos de consciência deste raio. Então a primeira pergunta que eu vos gostaria de fazer é quem são vocês, não é? Uma breve apresentação, quem é a Márcia, quem é o Dário, porque hoje a conversa é muito desse lado, tá bom? Não sei quem é que quer começar. Eu começo. Mulheres primeiro. Eu começo. O Dário vai falar para eu começar, então eu começo. Bom, a Márcia, acho que quem sou eu? Acho que a primeira palavra, a palavra de ordem é buscadora. Todo o resto vem como anexo, né? Eu acho que eu posso dizer com muita propriedade ainda que eu sou policial militar, né? Embora aposentada, yes, né? Recentemente, mas aposentada, e terapeuta, né? Com várias linhas terapêuticas que eu fui amealhando aí ao longo dos últimos 10, 12 anos, num primeiro momento buscando autoconhecimento, para poder, de alguma forma, me sentir mais leve na vida, me sentir mais leve na polícia. E a partir de algum momento, isso se tornou tão positivo para mim que eu achei bacana fazer, lógico, para mim sempre, mas de alguma forma agregar isso para poder mostrar para as outras pessoas que é possível ser mais leve também. Então é isso. Hoje eu estou num momento de adaptação, né? Tentando decidir de uma maneira prática o que vai ser feito da minha vida. E é isso. Num lindo período de transição, não é, Márcia? Exatamente. Bem transição mesmo. E como nós tocámos muito nessa semana que tivemos aí juntos, nesta jornada do herói, nós muitas vezes fazemos esse processo interno nosso e quando descobrimos o Elixir, o processo só acaba em grande quando nós começamos a partilhar tudo isso com quem amamos, com os demais, não é? Com quem nos são importantes. Então acho que uma introdução aqui muito bonita, obrigada. E agora passava a palavra ao Dário. Quem é o Dário? Uma breve apresentação, Dário. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu sou o Dario, nasci na Itália, onde estou nesse momento. Viajei meio mundo, falta a outra metade. Morei em muitos lugares do mundo. E 14 anos atrás acabei parando no Brasil, onde ainda hoje fico, morando lá. Trabalhei toda a minha vida dentro da empresa, fazendo toda a minha carreira em várias posições, até o 2018. Final de 2018 saí, estou aposentado sem receber dinheiro, a diferença da Márcia que recebe dinheiro, estou aposentado desempregado. Não, apesar disso, foi uma escolha, e a escolha é exatamente de fazer outro caminho. Então, abri uma atividade de consultoria, de mentoria, e nesse momento, estudando, sobretudo em 2019, descobri, entre várias coisas, também o Enneagrama. Então, comecei a aprofundar muito todo o caminho do Enneagrama, que para mim foi muito importante, primeiro pessoalmente, como caminho meu de autodesenvolvimento e de conhecimento, e depois vi imediatamente a possibilidade de usar essa fantástica ferramenta também na minha atividade de consultoria. Fantástico.
Ou seja, mais uma história de transição. Vocês hoje têm isso muito em comum comigo, não é? Que eu também estou exatamente nesse processo e honro muito, Dário, também o teu caminho, porque sei a coragem que é preciso nós tomarmos essa decisão, não é? De sair e de estar do outro lado. Muitos parabéns aos dois e mais uma vez obrigada por estarem aqui. E agora vamos começar a mergulhar um bocadinho no Enneagrama. Então, a primeira pergunta que eu há pouco estava-me a preparar, assim, quais seriam as perguntas que eu gostava de vos colocar aqui, é como é que foi essa vossa descoberta de se encontrarem no raio 1 no Enneagrama e como vocês já têm, não é? Já não só uns meses, mas já um pouquinho mais desta caminhada, como é que foi essa descoberta e como é que vocês têm ou veem as dores desse raio, as bênçãos, dessa alma raio 1, gostava que me falassem um bocadinho disso, como é que foi esse encontro, esse descobrir do raio 1, tanto o que traz de sombra, o que traz de luz e falarem um pouco disso como introdução. Não sei, quem é que agora se calhar começaríamos pelo Dário para não ser sempre as mulheres primeiro, não é? Pode ir, Dário, eu deixo. Muito bem. Então, a descoberta para mim foi muito simples. Foi o primeiríssimo curso no 2019 que a professora, em um momento de dificuldade para explicar o conteúdo, as características, o comportamento, as atitudes de cada raio, começou a falar da criança ferida. E quando ela começou a falar da criança ferida, para mim foi claríssimo que eu era um tipo 1. Por quê? Porque a minha infância foi uma relação bastante fria com a minha mãe, no sentido que a minha mãe, por dificuldade dela, para a característica dela, não conseguia dar um carinho, um feedback positivo, um abraço, um parabéns. Então, eu automaticamente, obviamente, inconscientemente, como toda criança, comecei a elaborar toda uma série de estratégias para agradecer sempre no máximo, fazer sempre tudo perfeito, fazer tudo na melhor forma possível, deixar tudo em ordem, deixar tudo arrumado, ser um menino fantástico, perfeito, de maneira que a minha mãe não tivesse nada a reclamar comigo e que de alguma forma me amasse, porque toda criança tem que ser amada. Então esse mecanismo obviamente foi criando parte do meu ser e continua toda a minha vida e sempre foi assim. Um pouco esse famoso fazer o certo, fazer tudo na forma perfeita, chamado também de perfeccionista, é mais um perfeccionista de fazer as coisas certas, né? Então, essa é uma característica que seguramente nasceu naquele momento da minha infância e depois só se desenvolveu e ficou dentro da minha característica durante todo o resto da minha vida. Muito bem. Márcia, como é que foi para ti descobrir-te no raio 1 do Enneagrama? Olha, foi curioso, na verdade. Eu não sabia nada de Enneagrama. Eu ouvi falar, 2 pessoas tinham comentado comigo a respeito em 2019 também. Uma delas, inclusive, eu atendia. E ela estava fazendo a trilha de Enneagrama numa das escolas aqui em São Paulo. E eu falei, vou pôr na lista, né, de cursos futuros. Em algum momento eu vou ver, vou procurar. E deixei naquela extensa lista de cursos a fazer. E, na verdade, no final de 2019, eu acabei passando por uma situação que me obrigou a sair correndo atrás de alguma coisa, né? Eu me separei e eu sabia que se eu não fosse atrás de nada, a tendência seria meio que dar uma deprimida. E aí eu fui lá naquela lista, peguei a primeira coisa que apareceu, Enneagrama, vamos aqui, é esse daqui mesmo. Então, eu entrei em contato com a escola, me inscrevi, eles pediam, faz o teste, manda o teste, assiste os videozinhos. Fiz o teste, deu lá foi um dos resultados, né? Na época deu 1, 8 e 5. Eu assisti os 3 vídeos, eram vídeos curtos, eu achei que eu tinha de tudo ali,
Mas falei, tá, esse aqui eu acho que é um pouquinho mais, quero um mesmo, né? E fui fazer o curso. E o curioso é que lá no curso, durante umas atividades que teve lá, eram frases dos centros de inteligência, ligadas aos centros de inteligência. Então, o facilitador, ele falou, ó, esquece o que deu no resultado do seu teste. Vai ouvindo as frases e vendo aonde você se encaixa, e conforme você se encaixa, ali ficam os instintivos, ali os emocionais, ali os mentais, e você vai mudando de lugar, se for o caso, se você achar que uma energia fala mais do que a outra. E aí, falou todas as frases lá do centro instintivo, normal, tal. Quando entrou nas frases dos emocionais, eu me encaixei, assim, falei, sou eu escrita. Né? E fui lá e fiquei no meio dos emocionais, falei, aqui é meu lugar. Só que aí depois ele projetou, né? Ele juntou as duas informações e projetou os centros de inteligência na mandala. E aí eu vi que, né, emocionei. Falei, ué, mas o resultado do meu teste deu uma coisa e essas frases estão dando outra. Aí eu perguntei, eu falei, ó, você pediu para ignorar o resultado do teste, mas agora eu estou vendo que o teste está num lugar e eu estou em outro, né? Ele me fez, acho que, umas 2 perguntas. Né? Inclusive, na época, as respostas que eu dei deveriam ter servido de insight para mim. Não serviram, mas serviu para o pessoal que estava no entorno. Ele falou para mim, faz assim, vai lá um pouquinho com aquele pessoal dos instintivos, fica ali um pouquinho, sente a energia, só para você ver como é. E aí eu levantei e fui brava, falei, o que ele tá pensando, né? E aí, ao longo do curso, que a gente foi começando a conversar e vendo o que tinha de comum, falei, não, meu lugar é aqui mesmo. Aí que eu comecei a ver que eu realmente era tipo 1 e, na verdade, fui parar, tava lá entre os emocionais, porque eu tava... por conta do relacionamento, do término do casamento. Foi isso. Muito bem. Interessante. 2 entradas diferentes, mas que, não é? Uma mais direta e outra que foi um bocadinho mais exploratória, não é? Sim. E por vezes a nossa busca é essa mesmo e está tudo certo. Eu gostava de começar aqui por vos perguntar agora, começando um bocadinho mais pelas percepções mentais do essa questão que vem muito, não é, do julgamento, do autocrítico, não é, desta que começa em vocês, mas depois em algum momento começa a projetar-se em tudo que está à volta, não é? Essa autoexigência, essa autocrítica interna que depois, dependendo dos níveis de consciência, pode ser muito projetado para os outros, não é? Aquilo que eu não acho certo, então também não estás certo, o julgar, não é? Essa coisa de nunca estar suficientemente bem e certo, de querer ir lá corrigir, de terem mais foco no que não está bem do que no que está bem. Como é isso na vossa vida? Ainda persiste? Como é que era antes e como é que é hoje? Gostava que explorassem um pouco essa vertente do autocrítico, do julgamento, que é a fixação mental que normalmente, não é, as pessoas do raio 1 trazem como exemplos. E gostava também que trouxessem alguns exemplos, e se quiserem, do antes e depois da tomada de consciência. Certo. Começo eu? Vai lá, Dani. Então, julgamento. O julga sempre, todo dia. Julga centenas ou milhares de vezes cada dia. Isso é inseparável de cada eneatipo 1. O julgamento, obviamente, é muito, muito difícil, porque para qualquer raio 1 existe uma forma certa para fazer qualquer coisa e qualquer outra forma está errada. Não pode estar mais ou menos bem, está errada. Então, esse julgamento vem automaticamente sempre. A coisa mais pesada para qualquer eneatipo 1 é o próprio julgamento, o auto-julgamento, porque cada ação passa sempre através desse... Não cada ação, até cada pensamento. Se é um pensamento que eu julgo estar errado, começa toda uma série de paranoia, de crítica, mas por que está pensando isso, mas por que está... E, obviamente, fazendo também.
Então, é uma sensação muito pesada, é uma sensação que seguramente tira muita energia, consome muita energia do indivíduo durante todo o dia. Isso é evidentíssimo e, obviamente, vira mais evidente no momento que tem consciência desse automatismo, desse mecanismo e começa um caminho de melhora, de mudança. No momento que começa isso, imediatamente vê quanto difícil é viver constantemente com esse julgamento. E tem várias estratégias. Eu acho errado dizer eliminar o julgamento, porque o julgamento é parte minha, nunca vou eliminar o julgamento, e tem muitas coisas positivas nisso, tem muitas coisas positivas, então não só acho impossível, mas nem vejo a necessidade de mudar. O que sim mudou para mim, mudou muito, e continuo esse caminho cada dia, obviamente o trabalho é sempre muito para fazer, é aprender toda uma série de mecanismos, de maneira para não dar importância nesse julgamento ou não deixar que esse julgamento consome o meu tempo mental. Isso aí. Perfeita essa partilha, muito clara. Márcia, como é esse tema do julgamento, autojulgamento, autocrítico para você? Na verdade, eu aprendi a identificar esse autocrítico enquanto eu estava fazendo a formação de Eneagrama, né? Algo que foi sempre presente, mas nunca consciente. Depois que eu ouvi a esse respeito, eu comecei a prestar atenção e falei, é verdade, tem alguém aqui na minha cabeça que fica, mas ó, tá vendo? Você vai fazer isso? Mas o que vão pensar de você? É muito essa coisa, isso em mim é muito forte, né? De imagem, do que vão pensar se eu fizer assim ou se eu fizer assado. Então, a consciência disso veio especificamente com o Eneagrama, né? E aí eu comecei a ficar mais atenta. Então, especificamente em relação ao autocrítico, hoje eu adoto uma postura acho que assim, a gente não consegue deixar ele falando sozinho, né? Que a vontade é virar as costas, tá, né? Mas a minha postura é mais ou menos a de brincar com ele, né? Com esse autocrítico, com essa conversa que fica na cabeça, de alguma forma tentando me derrubar, me colocar para baixo. E eu falo, né? Porque você é a vossa majestade que sabe tudo o que precisa acontecer, né? Então, eu tento deixar mais leve essa minha relação com o autocrítico. E aí, uma coisa que você falou no começo da pergunta, né? A questão dos erros, né? A detecção dos erros. Isso assim, é inevitável, é infalível. Primeiro eu olho o errado. Não, eu não consigo. Você vai ler um texto, se alguém vem falar alguma coisa para você e fala, errou uma coisinha de português, já dá aquela cutucada assim, calma, Márcia, respira que você não tem nada com isso. Né? Eu não sou o tipo de pessoa que fica ali corrigindo, né? Você fez tal coisa, tal, mas mexe. Então, isso é uma percepção que ficou muito mais clara também depois que eu conheci o Eneagrama, de que, assim, primeiro erro, né? Tanto é que eu tenho uma dificuldade de elogiar. Eu já tinha percebido isso antes de entrar para o Eneagrama. Nossa, uma dificuldade danada de sentar, escrever alguma coisa de positiva a respeito da pessoa. E aí ficou muito mais claro entender o porquê disso, né? Porque o erro o foco é o erro, né? Vamos corrigir aquilo ali. O resto, você não está fazendo mais do que obrigação. O errado a gente precisa corrigir para deixar de acordo com o meu certo, né? Isso, Márcia, eu acho que eu estava-me a ver aqui muito nas vossas partilhas essa exigência que vocês têm, é que o certo é o obrigatório, o certo é base, não é? Não temos que elogiar o certo. Então há o padrão de exigência e também tocando um pouco, como dizia o Dário, não tem só parte negativa. É bom um certo nível de exigência, não é? Porque esse olhar para o erro, não é? Como às vezes falamos,
muito até no mundo corporativo, o pensamento lean, o processual vem muito daí, não é? Do foco no erro para trazer a melhoria contínua, e isso tem coisas muito boas quando não se entra em desequilíbrio e em excesso e demasiada tensão com isso. E agora, passando daí para o outro ponto, olhando mais para o vosso coração, para as vossas emoções, o que é que vem, não é? Falando aqui da ira, da raiva, que é uma emoção característica ou até paixão do tipo 1, qual é essa sensação que vos invade? E claro que também acredito que já tenha havido uma evolução, que vem quando vocês veem esse errado, esse erro de português, essa coisa que não está perfeita, que não está certa, essa indignação. Como é essa sensação, mesmo física, dentro de vocês? O que é que isso mexe convosco? Como é que o tipo 1 lida com isso? Falem-me um pouco dessa parte, desse lugar. Bom, dessa vez eu começo. Assim, enxergar a ira, enxergar a raiva em mim, esse talvez seja o calcanhar de Aquiles, né? A grande dificuldade. Foi até uma questão que eu acabei levando para o 9 Raios, que eu participei em julho. Eu não me vejo com raiva, eu não vejo essa ira. Isso foi algo assim que foi uma surpresa também quando eu entrei em contato com o Enneagrama, e que na verdade começou a fazer sentido quando eu comecei a ver os vídeos do Nicolai, porque aí ele usou a expressão justamente indignação. Aí eu falei, agora eu entendi, né? Porque eu vivo indignada. Então fez muito sentido quando eu substituí essa palavra raiva, ou ira que seja, por indignação. O que não quer dizer que eu não tenha, né? Que isso não está presente em mim, e eu poderia dizer que o que eu não enxergo em termos emocionais, agora mais recentemente eu estou começando a prestar mais atenção, então fica mais fácil de identificar algumas coisas que indicam para mim, eu acho que isso é raiva. Mas assim, o que não vem para o emocional, no meu caso, ele vai para o corpo. Então assim, eu tenho vários problemas de articulação que eu tenho certeza que é tudo raiva, né? Ali, reprimida no joelho, na coluna, no ombro, é isso. Uhum. É interessante que aí vem outro tema também, não é? Que é exatamente quando nós falamos do 1, a ira está lá, mas ela não sai, não é? Não é como no 8 que explode, não é como no 9 que é espalhada ou esvaziada por aí. No caso do 1, ela é quase como uma implosão, não é? E aí vem também depois, já lá vamos, o mecanismo de defesa que vocês têm de não é correto, não é? Explosão ou falta de controle, então há uma contenção. Mas agora gostava de ouvir aqui o Dário sobre esse tema do como é no coração essa, vamos lhe chamar então indignação, essa ira, como é isso para você, Dário? Você perguntou também como se manifesta de um ponto de vista corporal, e é bastante evidente para mim, acredito que para a maioria dos que a rigidez é muito relacionada com isso. Claro, antes tinha maior dificuldade de ver esse mecanismo, hoje é muito mais fácil, e efetivamente quando está em uma situação onde tem coisas erradas ou muito errada e começa essa ebulição interna de ira, de raiva, uma primeira manifestação que é muito, sim, obviamente instintiva, não é uma rigidez, porque tenta controlar com o corpo essa emoção forte que a raiva tem. Então, pescoço, costas, fica tudo muito rígido. E isso é muito natural. Eu comecei a observar-me, também observar vídeo, reuniões, coisas assim, e é muito claro, ou seja, rigidez. E hoje aprendi, claro, não sempre consigo fazer esse controle, que quando sinto que esse rigidimento está acontecendo, faço algumas coisas
para dizer, não, peraí, porque se deixa o corpo atuar completamente, depois é muito mais difícil sair dessa espiral negativa. Então, dependendo da situação, me movimento, olho para fora de uma janela, faço algumas coisas diferentes, tento romper esse circuito, esse mecanismo, e depois, claro, para entrar em um processo mais racional. Mas não adianta o processo racional se antes não dá uma ajustadinha nesse mecanismo, que é completamente instintivo para nós. E então me ajuda muito, porque a formação é o primeiro, para mim, mecanismo da famosa formação reativa do não, tenho que controlar, não posso explodir, não posso atacar, não posso fazer nada porque não está bem, não está certo, não está correto, então controlando o irrigidimento. E aí, obrigada, Dário, já tocaste aí num ponto que é exatamente quando nós falamos no Enneagrama do mecanismo de defesa da formação reativa, que é isso, não é? E aí eu gostava de também que explicassem um bocadinho mais como é que é no corpo. É algo que sobe mesmo e vocês tensionam, contraem, não querem deixar. Sentem isso, esse controlo do impulso, até dos vossos anseios e desejos mais instintivos? Há um autojulgamento de que isso não devia estar a acontecer? Que o Dário agora... O Dário está com... Eu sei que ele está a usar os dados que ele hoje comentou comigo, então... Pode ser que dê um vamos problema. ver. Em mim, o que eu percebo, né, é automático. Se de alguma forma eu me sinto contrariada, eu já tensiono, né? O corpo ele tensiona, e o meu rosto se transforma. É muito interessante porque, assim, muitas frases que eu sempre usei ao longo da vida, eu comecei a entender a partir do Enneagrama. Então, eu sempre falava isso, eu sou transparente, se eu não gostar, a pessoa vai saber. Então, é isso, vem para o corpo, isso aqui tensiona. Se for uma contrariedade muito forte, daria 2, 3 horas, eu sei que eu vou estar com uma dor insuportável nas costas, né? De contração, de estar bem tensionado mesmo. Mas é algo que agora eu começo a prestar atenção. Claro. São experiências que agora eu vejo quando a pessoa fala algo que, de repente... É diferente daquilo que eu acho como certo, porque, na verdade, o fato de eu achar que é o certo não quer dizer que seja o certo para aquela pessoa, né? Eu começo a prestar atenção, principalmente aqui, né? Aí eu falo, olha, eu penso, na verdade, eu tô com a pessoa, mas eu tô aqui pensando. Falo, ó, você já retesou os ombros, solta, dá uma relaxada, respira, tal, para ver se já diminui o tempo, né? Que vai ficar aquela reação no corpo. Claro. Traz essa consciência, não é? O Enneagrama de também olhar para tudo o que vem somatizado, muito somatizado no raio 1 por essa contenção, não é? Por esse controle. Obrigada, Marisa. Deixa eu só ver aqui se o Dário está por aqui. Não. Acho que o perdemos mesmo. Porque, deixa eu ver se ele entra, porque ele tinha-me dito de facto que como está em Itália não tem o Wi-Fi, que ia ter que aceder aos dados e vamos ver se ele volta. Vamos continuando aqui um pouquinho a conversa, Márcia, está bem? Okay. Sem o nosso querido amigo Dário, mas ele certamente que ainda se vai juntar. Fala um pouquinho agora, Márcia, quando nós temos estado a falar mais assim, não é? A fixação, da paixão do tipo, quando consegue acessar um espaço, um lugar que na verdade é intemporal, que é de aceitação, não é? De haver aqui a nível do coração uma aceitação, uma serenidade de que tudo como está, sendo imperfeito, não sendo tudo certo, que está tudo bem, não é? Que está perfeito como é. Essa sensação, como é para o raio 1? Tu já tiveste estes momentos, tens estes momentos de sentir essa serenidade, que não tens que olhar para tudo, não há essa pressão, que tudo como é, como está bem, essa sensação como é? Assim,
mentalmente, racionalmente, eu procuro estar trazendo esse entendimento, por vezes, em situações em que eu vejo que está muito diferente daquilo que é o correto, que é a minha verdade e tal. Mas é assim, mentalmente é uma coisa, né? Aonde eu percebo que isso funciona melhor para mim é quando eu entro num movimento de perdão mesmo, né? Porque como eu tenho esse hábito, essa coisa que é automática do julgamento, eu carrego, né? Eu entro no ressentimento e assim, se deixar eu fico uma vida, né? E aí eu vou lembrando das frases que eu sempre falava, eu tenho uma memória de elefante, né? Então, alguma afronta, alguma ofensa, algo que machucava, assim, que machuca o coração, eu ficava ruminando e carregando, assim, isso de uma certa forma por muito tempo, né? E já passou, tem 10 anos que a coisa aconteceu, você nem viu mais a pessoa, mas de repente você lembra e aquilo dói de novo, tal. Então eu acho que essa parte mais elevada do coração, eu acessei em alguns momentos, preciso dizer que é bem recente também, a gente pode dizer que é com a entrada do Enneagrama, com a entrada do PNL aí na minha vida, do perdão, né? De simplesmente deixar, porque você consegue olhar para o outro com uma compaixão de que é aquilo que a pessoa consegue oferecer. Isso. Assim como eu tenho os meus defeitos, olha, é difícil admitir isso, hein? Eu tenho os meus defeitos, e é assim, eu estou fazendo o meu melhor com esses defeitos. O outro que de alguma forma me magoou, me machucou, me fez ficar ressentida, ele carrega as dores dele também, só sabe agir daquele jeito. Então, assim, eu senti uma elevação, uma grandeza muito grande no coração quando eu olhei e falei, tá bom, tudo bem. E é isso. É isso mesmo, que É é assim. essa aceitação, é essa compaixão, não é? Por aquilo que antes, se calhar, poderia o foco ser outro, aqui dar uma dor traz essa serenidade para você, essa sensação, é de facto essa serenidade que vem, Márcia? É porque, assim, isso traz leveza. Né? Você vê que eu uso muito essa palavra leveza porque é o contraponto da rigidez. Se eu estou julgando, eu estou na rigidez. Se eu estou ressentida, eu estou na rigidez. Se eu estou na formação reativa, eu estou na rigidez. E eu vivi nessa rigidez durante muito tempo. E o fato de ter trabalhado na Polícia Militar aqui me colocou mais na rigidez ainda, porque foi o molde perfeito para o meu tipo 1, fechadinho, quadradinho, né? Isso. Então, tudo que me tira dessa rigidez, tudo que tira o peso dos ombros, tudo que tira a contração das costas, da coluna, me põe num estado de leveza. Então, isso me traz serenidade, porque eu não estou ali ruminando, não estou julgando, não estou ressentindo. E aí eu me sinto bem, estou leve, estou feliz. Que bom. Que linda partilha. É isso mesmo. Até se sente em ti, como ao partilhares esse lado, vem mais leveza, não é? É até no próprio corpo. Que bom. Eu acho que nós não vamos conseguir ter aqui de novo o Dário, que pena, mas olha, vamos continuar as duas com todo gosto. Ele sempre, se aparecer, eu deixo entrar, mas de facto ele pode ter ficado mesmo sem dados, coitado. Provável. É. Márcia, eu ia-te pedir, ia também pedir isto ao Dário que não está, se ele tiver, depois faço com ele, a seguir nós trazermos aqui um outro espaço para nós conseguirmos aceder aqui um pouco mais a essa leveza que tu estavas a falar. Eu ia-te pedir que, se não te importares e quem quiser fechar-se aqui um bocadinho os olhos, só relaxarmos aqui um pouco, pode ser? Pode. Aceitas o meu convite? E vamos respirar um pouco aqui, tentar relaxar aqui as duas, a nossa coluna, os ombros, deixar respirando, inspirando e expirando tranquilamente, deixando sair esta tensão na nuca, nos ombros, na coluna, deixar o corpo físico mais relaxado. Isso, respirando profundamente.
E eu agora gostava de te perguntar o que é que a Márcia tem de leve e alegre, de divertido, de brincadeira, que normalmente não mostra? Qual é aquela irreverência que sempre quiseste fazer, que muitas vezes queres fazer e por vezes não fazes, não é? Qual é esse espaço em ti onde vem a diversão, a alegria, essa criança leve a brincar, a correr por aí? Fala-me um pouco desse lado do raio 1 da Márcia. Eu tenho percebido assim que nos últimos tempos eu tenho acessado muito mais essa parte de descontração. Houve um movimento aí muito forte de realmente sair da rígida, de sair da oficial, né? Sair da tenente-coronel. Tanto é que eu já estava muito fora da caixa dentro da Polícia Militar, né? Eu tinha que me conter para não ficar expansiva demais lá, porque o meu movimento interno ele estava me pedindo realmente justamente isso, para ser mais alegre, ser mais descontraída, de alguma forma ser mais expansiva. Eu vejo que ainda tem alguns movimentos, tem algumas situações, e agora eu estou observando mais, porque eu tenho muito mais tempo para isso, em que de alguma forma eu quero me colocar e eu me seguro. Talvez ainda com com a expectativa do que vão pensar a meu respeito, e se eu errar, né? Tá muito mais ligado à expectativa externa e o medo de errar, né? Esse é o trabalho que eu tenho feito para poder levar, lógico, tá bem no comecinho ainda, né? Mas para poder levar essa alegria que eu desenvolvi nos últimos tempos, essa leveza, essa descontração, também para essa parte que vai me deixar mais fácil confiar no meu trabalho a seguir, né? Eu costumo usar a expressão colocar a minha medicina a serviço, que isso é uma coisa que vem em algum dos processos, principalmente entre o ano passado para cá. E eu me percebo ainda tolhida nesse movimento de colocar a minha medicina a serviço. Talvez por registros, eu já acessei alguma coisa aí que possa que indica para mim que de alguma forma, quando eu fiz isso num passado distante, ou eu fiz besteira, ou não foi bem-vindo, e isso acarretou algum tipo de coisa ruim, vamos dizer assim. Então, eu percebo que eu carrego isso ainda. Mas o movimento agora é justamente de olhar para isso e, de alguma forma, trazer essa leveza, trazer espontaneidade, querer sair do padrão, né? Porque eu ainda estou muito preso no padrão para algumas coisas, por medo de errar, né? Se eu tiver com o script na mão, não tem erro, porque está ali o script. Mas é um movimento para o qual eu estou me entregando e eu espero que eu consiga, assim, em breve tempo, dar vazão para isso também nessa parte que hoje é a parte mais importante para mim, que é atuar como terapeuta e principalmente como treinadora de Enneagrama, né? Que é o que está pulsando no meu coração. Que está pulsando nos nossos corações, não é, Márcia? Exato. Márcia, olha, obrigada. Tenho aqui mais uma pergunta que está-me aqui assim a bater bem forte, porque acho que estamos a soltar cada vez mais e também a trazer esse relaxamento do raio 1. Mas há aqui um tema daquilo que eu também vi lá no NA Trainer contigo e que é tão claro e tão forte no raio 1 de quando acessa níveis de consciência mais elevados, que é esse compromisso inegável com uma causa de integridade, com um compromisso, com um propósito íntegro de justiça, de fazer o certo, de fazer aquilo que, não é? Aquilo que é de facto trazer o divino para a Terra, de fazer a justiça no sentido da justiça divina, não é? Toda essa coisa do arcanjo Miguel que vem tão forte.
isso para mim, pelo menos, e acho que todos que tivemos ali contigo, isso é muito forte no raio 1, não é, Márcia? Essa quando acedes, quando o raio 1 acede esse lugar, não é? O compromisso é muito forte, a integridade é um valor muito, muito forte. É assim, Márcia, também para ti? Quando você começou a falar, eu até me emocionei, porque eu me remeti, né, ao que a gente, de alguma forma, viveu há 3 semanas atrás, lá no Enea Trainer. Eu sempre, assim, o pessoal que trabalhou comigo ao longo dos últimos 28 anos que eu passei na PM, sempre falava para mim, nossa, ela é muito justa, ela é muito justa. Né? Eu sempre tentei deixar a coisa equilibrada para não ficar injusto para ninguém. Mas isso sempre foi uma coisa automática, né? Não é algo pensado. Eu simplesmente trazia isso dentro de mim. E assim, enxergar isso da forma como eu enxerguei no Enea Trainer, dentro do contexto de uma causa maior, que tudo que a gente faz, na verdade, não tem muito a ver conosco, né? A gente faz pensando na gente, mas é muito maior, né, do que isso, e cada pequeno movimento que a gente faz, ele vai atuar em cascata na vida de tantas pessoas. Isso foi realmente uma experiência muito forte, que está me trazendo reflexões ainda, e vão continuar. Ainda estou com um monte de reflexão e um monte de ponto de interrogação a esse respeito, mas assim, com esse olhar o motivo é muito maior. Então, mesmo que esteja, de alguma forma, sendo exigido de você algo aqui que você não tem certeza se você consegue, se você dá conta, vai fazendo no seu passo, porque o motivo por trás é muito maior. Então, realmente, isso é uma coisa nova para mim. Acessar esse lugar tem 3 semanas, que foi lá no Enea Trainer. Não tem como. Márcia, obrigada. Eu senti muito trazer aqui um bocadinho desse lado, desse acesso que nós todos sentimos contigo, que tu nos levaste lá a todos. E eu acho que isso muitas vezes, quando nós fazemos estes trabalhos, é com muita gratidão. E senti trazer aqui também esse bocadinho do lado do raio 1, e se calhar aproveitar que o Dário já entrou, nós agora já estávamos numa fase, Dário, um pouco mais, que aprofundámos um pouco, soltámos aqui um pouco, trouxemos aquele lado mais leve, mais relaxado do 1, e se calhar fazendo aqui também as 2 perguntas que eu fiz à Márcia, que é, respirando aí um pouquinho no coração, Dário, onde é que no raio 1 tu encontras, não é? A leveza, a alegria, essa criança que quer brincar, essa irreverência, não é? Que apetece fazer, mas que nunca fazemos, que não se faz porque não é correto. Esse espaço, onde é que tu encontraste ou encontras hoje e resgatas? Esse lado do raio 1, essa setinha, não é? Que acessa e que, quando respira e relaxa, encontra esse lado, às vezes são rasgos. Fala-me um pouco desse lado do Dário. Obrigado. Desculpe, mas tinha um problema técnico aqui para resolver. Não, bom, primeiramente, não tomar muito em sério toda essa procura de perfeição, toda essa soberbia. Então, aprender a não se acreditar muito nas coisas, no meus pensamentos. Primeiro de tudo isso, não dar seriedade demais aos pensamentos, às necessidades, às demandas, às procuras que tem
o que eu chamo o meu macaquinho interno, que continua perguntando as coisas. Então, primeiramente, de tudo isso. Depois, sim, aprendendo, e é uma aprendizagem cotidiana, aprendendo a ser mais leve, a brincar mais, a curtir momento. E curtindo um momento atrás de outros momentos, fica apresentando uma parte importante do tempo, de um dia, e sobretudo do tempo que estamos junto com outras pessoas, né? Porque quando estou fechado dentro do escritório, posso fazer mais coisas que o meu macaquinho comanda, mas quando estou junto com outras pessoas, aprender a estar junto, aprender a ouvir, aprender a rir, a brincar, e é esse acesso leve, sempre, não porque tem que ser assim, mas relaxar mesmo. Relaxando, para nós no Enneagrama, é acessar mais na nossa flecha 7, né? E aprender a isso, a descontrair e a tomar as coisas menos com seriedade e a curtir os momentos. E sabes, Dário, eu acho que eu não vos tinha dito, mas a minha mãe, que já partiu há 2 anos, eu descobri no Nove Reis do ano passado que a minha mãe era 1. Então, o que eu me lembro muitas vezes é que o raio 1 tem assim uns rasgos, e agora deixa-me trazer, a Márcia vai se lembrar, e quem estava connosco no NA naquele momento glorioso que tu nos trouxeste no final, com a última apresentação, que nós estávamos todos no chão a rir, e que uma pessoa pensa assim, como é incrível que aquele raio 1 se levanta e nos consegue fazer aqui uma stand-up comedy incrível, a dizer coisas que saem completamente incorretas, que eu não vou dizer aqui, o 3, que eu sou um 3, não é? E a imagem e tal, mas se tu quiseres eu deixo-te à vontade, mas foi incrível ver esse lado, desses rasgos. Eu lembro-me da minha mãe, e agora veio muito essa imagem, que era muito tensa, mas de vez em quando ela entrava e contava uma anedota, de repente ria-se às gargalhadas e quase que não a reconhecíamos, não é? Porque eram momentos, e como é maravilhoso, e como eu espero que vocês possam aceder cada vez mais a esses momentos, não é? Que fazem tão bem, que tanto curam. Mas eu gostava só ainda de te ouvir, Dário, porque fizeste a pergunta e senti muito aqui com a Márcia a fazer, que a mim emociona muito, porque a minha mãe, que eu quando era pequena não entendia, eu tinha, não é? Tinha também essa questão de, como o Dário falou, de às vezes existe esta questão, quem está de fora, que chatos, e que ai, que chatice, então sempre nunca dão um feedback positivo, e a compaixão que hoje me vem pelo raio 1 é muito grande. Porque depois há esse lado, quando nós acedemos, quando vocês acedem a outro lugar de uma consciência mais elevada, não é? Aquela questão de vocês efetivamente terem um compromisso inegável com aquilo que é a integridade, a justiça, não é? Nesse aspecto, não desviarem mesmo daquilo que é o vosso compromisso de alma, essa coerência, essa congruência. Isso a Márcia trouxe aqui de uma forma que me emocionou muito. Eu gostava de também ouvir, Márcio, como é isso na tua vida, não é? Certamente as decisões que tomaste em 2018 podem estar relacionadas com isso, eu não sei, mas como é que isso é na tua vida? Não é? Quando nós olhamos para líderes como um Mandela, um Gandhi, que aquela questão de poderiam estar a julgar, mas não vão julgar porque o compromisso deles não é? com a sua missão, com aquilo que é trazer a justiça, a integridade, os valores da ética, da moral, é tão forte que, não é? Conseguem serenar tudo o resto. Como é isso para ti, Dário? Eu gostava que finalizássemos aqui contigo. A integridade sempre foi super forte em toda a minha vida, mas tem esse aspecto que quando a integridade parece impossível, mas também o excesso de integridade aumenta, obviamente, aquela ira, aquela rigidez, aquele julgamento, aquele ressentimento do
Então, eu penso que quando saímos desse mecanismo desse sequestro mais negativo da personalidade do obviamente a integridade, que é uma coisa belíssima, a coisa mais bela que tem aflora no lado mais positivo. E para mim, integridade é muitas coisas, obviamente. É coerência, é ter uma visão das coisas, é ver também um pouco mais pela frente, ou seja, sabendo que decisões que podem, em um certo momento, aparecer como necessária, obrigada, depois tem consequências que não são assim. Tem muita capacidade de ver isso. Em parte tem que ver com a integridade, em parte tem que ver com essa habilidade de ver essa perfeição e a capacidade de ligar uma consequência com a outra. Então, isso dá certas características que são muito belas e muito fortes. Para mim, faz parte também da integridade uma decisão importante, não só uma, mas mencionando a que mencionei no início dessa conversa, de terminar com o ambiente corporativo, onde o 99,9% de todos os conhecidos e amigos falavam: mas você é louco completamente, tem uma posição absolutamente importante, está ganhando dinheiro, está fazendo tudo, já não precisa muito trabalhar, só curtir, porque está abandonando essa atividade para fazer o que ainda não sabe o que vai fazer. Para mim foi um chamado importante, e tem que ver um pouco com essa integridade. E para mim a minha idade e tudo, a decisão de colocar as minhas competências, minhas habilidades, a capacidade, a experiência para ajudar outras empresas a fazer um caminho diferente, a ser seres sociais, organizações diferentes. Eu acredito muito nisso, não é absolutamente só um trabalho, e tem que ver, liberado da soberbia que tem, e fiz muito força em mim para tentar liberar disso, fica esse conceito da integridade para colocar essa beleza para as organizações, para os demais. Obrigada, Dário. Eu acho que aí tocámos exatamente no ponto que a Márcia também estava a partilhar quando você entrou de novo, que é esse é o ponto onde eu acho que aqui dentro nos toca a todos, não é? Essa perfeição, beleza, essa integridade e essa força que vem, essa congruência que o Raio 1 tem de seguir de forma íntegra, congruente esse chamado, sem olhar para trás, esse compromisso é muito, muito forte no Raio 1 a mim pessoalmente traz de facto aqui muita emoção. E também deixem-vos dizer que eu, desde que estou a fazer estas conversas, estes painéis, cada um que fiz, a minha compaixão com cada raio vem aumentar, e eu acho que é isso que eu pessoalmente também sinto muito trazer aqui nestas conversas, além de tudo aquilo que com muita clareza, com muito detalhe, vocês trouxeram nesta conversa sobre o Raio 1, além, não é, da teoria, além dos conceitos que muitas vezes nós lemos, trazer na vida prática o vosso caminho de consciência, esta jornada que têm feito. E de facto é o que eu deixo aqui sempre no final, a compaixão que isto traz por nós próprios, pelo nosso próprio raio. Acho que vocês sentem isso, não é? O quão maravilhoso é o raio, com as suas sombras e as suas bênçãos e o caminho que vamos fazendo, e ao mesmo tempo quem está a ouvir e que às vezes vê de fora, não é? E julga pela personalidade, pela capa, pela roupa que trazemos vestidas, pelos comportamentos e padrões, há muito mais por trás. Não é? O porquê desses padrões, entender o que é que está por trás, o entender o que está cá dentro, traz muita compaixão
pelas pessoas que conhecemos do Raio 1 e aí quero-vos agradecer muito, aqui também do lado do Núcleo da Consciência, por terem trazido de uma forma tão rica, tão valiosa e também tão profunda aqui nesta conversa. Um obrigado especial ao Dário, que teve que ligar com os dados, não é, de Itália. Muito obrigada, era para mim muito importante ter-vos aqui aos dois. E desejo ao Dário uma boa noite, que para nós já é tarde, e também para a Márcia aí no Brasil um resto de um bom final de dia, está bem? Muito obrigada e espero ver-vos em breve noutras ocasiões. Obrigada pela abertura, pela disponibilidade, sim? Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos. Até breve e vamos aqui gravar a live, está bem? Para quem quiser ver a seguir, eu vou fazer aqui os possíveis, porque a do 8, tecnicamente houve um problema, nós não conseguimos gravar, mas eu tenho certeza que esta vai ficar gravada, porque hoje estamos aqui com os nossos perfeccionistas e isto vai funcionar. Está bem? Dário e Márcia, obrigada. Tá ótimo. Muito bem. Obrigado, tchau, tchau.